Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Teru Takami, professor de Geografia de Estratégia Militares. Hoje vamos dar início à aula 03. E aí, Saulo, a aula 03 é sobre o quê? Sobre relevo, assunto de suma importância para a sua prova. É importante ressaltar que essa temática geográfica, ela acaba estando bastante relacionada também com as outras temáticas da geografia física, quais sejam a climatologia, posso pensar também no relevo, o relevo é a da aula, posso pensar na vegetação, em menor medida, claro, muito mais relacionado com o clima, ou ainda quando a gente relaciona com a hidrografia e até pensando em condições ambientais. Sempre comento que, a meu ver, a climatologia ela é a base da geografia física. Uma vez que você entendeu muito bem ela, fica mais fácil o entendimento das demais áreas da geografia física e o relevo acaba entrando nesse raciocínio. Pensando aí na quantidade de questões, Saulo, que vem sendo cobrada, tanto na SpaceX como na ESA, bem como no Colégio Naval, a parte de relevo, tem uma cobrança bastante significativa, Saulo? Bem, quando a gente analisa a SpaceX, realmente há uma consideração, o que? Maior. Analisando aí pelo menos os 10 últimos anos da ESA, pelo menos 7 questões vêm sendo cobrado aí nesses últimos 10 anos, o que, ao meu ver, é um número bastante expressivo. Quando a gente olha para a ESA, isso já tem o quê? Já tem uma queda. Na ESA, pensando aí nesses 10 últimos anos que eu estou comentando com vocês, ao invés de 7, esse número cai para quanto? Cai para 4, já acaba sendo menor. E quando a gente fala sobre o Colégio Naval, é menor ainda. Nesses últimos 10 anos, vamos colocar aí 3, 2 questões quando a gente começa a analisar o Colégio Naval. Ah, mas Saulo, então se tem uma quantidade tão pequena assim nesses últimos 10 anos que você está falando, é melhor eu deixar esse assunto de lado? Pelo contrário, pessoal. Até porque, conforme eu acabei de comentar com vocês, ele pode se relacionar a outros assuntos. Foi exatamente isso que aconteceu na última prova da SpaceX. Tinha lá uma questão da qual envolvia o conhecimento em relevo, envolvia o conhecimento em hidrografia também. Ah, então era necessário saber os dois, Saulo? Era necessário saber os dois, do contrário, iria ficar muito difícil chegar na resposta correta. Então, pensando nessa ideia, pessoal, é fundamental ter esse entendimento sobre o relevo. Mas aí, Saulo, pensando nessas instituições militares, o que você acaba visualizando que tem a maior incidência sobre o assunto, sobre o subassunto, vamos falar assim, dentro de relevo? Realmente, quando a gente começa a pensar sobre na estrutura geológica, tem uma quantidade expressiva, bem como as formas de relevo também tem uma quantidade expressiva. Nossa, Saulo, eu não entendo muito bem isso, estrutura, o que é isso? Fiquem tranquilos, pessoal, porque eu vou explicar na aula de hoje cada um deles. Também quando nós falamos sobre os agentes internos do relevo, os agentes externos do relevo, também acaba tendo uma incidência um pouco melhor. Então, é sobre isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Vamos lá. Bem, caso ainda não nos sigam nas redes sociais, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, canal de Estratégia Militares, tanto pelo Telegram, e-mail e minha conta particular no Instagram, prof.sauloterutakami. Então, vamos lá. Nossa aula 03, a primeira parte, vou falar sobre o interior da Terra. Muito provavelmente você já tomou contato com essa ideia de interior da Terra. Ah, é, Saulo, verdade. Quando eu estava lá no Ensino Fundamental 1, já falava-se sobre o interior da Terra. Pensar no nosso planeta Terra, cortar o nosso planeta Terra do meio. Aí eu vejo que o nosso planeta, basicamente, ele tem 3 camadas. Exatamente isso. Só que no caso, pensando no conteúdo para o Colégio Naval, que vai ser um conteúdo de Ensino Fundamental 2, para ter o ingresso no Colégio Naval, mas é importante ressaltar que o nível de dificuldade que é cobrado no Colégio Naval, ele é tão elevado que tranquilamente eu poderia colocar esse nível como de ensino médio e não como de ensino fundamental 2. Mas vamos lá. Então, pensando nessa ideia, o que é necessário, pessoal? É necessário detalhar um pouco mais. Então, quando você viu isso, quando você estava no ensino fundamental 1, basicamente era o quê? O nosso planeta, se eu dividi-lo ao meio, eu tenho a crosta terrestre, eu tenho o manto, eu tenho o núcleo. Acabou. É dividido em 3 camadas. E é justamente isso. É importante ter esse raciocínio, até porque é possível fazer uma analogia disso com um ovo. Um ovo, Saulo? Exatamente.
Quando a gente pega um ovo, nós temos o quê? Vamos pensar que a casca do ovo seria o equivalente à crosta terrestre, o manto, que é a maior massa do nosso planeta, seria a clara, e depois a gente pensa em relação ao quê? A gema seria o núcleo do nosso planeta. Lembrando, é só uma questão de analogia, tá, pessoal? Não estou falando que os valores batem e é uma proporção, nada disso. É só para fazer uma analogia mesmo. Enfim. Então, considerando essas três camadas, agora a gente precisa fazer o quê? Pensando no ensino médio. A gente precisa detalhar um pouco mais. Saulo, porque de repente pode fazer perguntas que não fiquem restritas apenas a essas três camadas. Eu posso fazer detalhes sobre em cima dessas três camadas. É verdade. Apesar de, quando a gente olha para as instituições militares, a cobrança nessa parte de relevo, a gente não vê incidência nas questões. É verdade. Saulo, então se não tem, eu não preciso olhar. Não é isso. Até porque quando a gente analisa a crosta terrestre, bem como entender a sua dinâmica, para depois poder ter um entendimento melhor em relação à movimentação das placas tectônicas, que é o próximo tópico que eu vou explicar para vocês, isso é fundamental. Então, vamos lá. O que nós temos, então, no nosso planeta, pessoal? Vamos primeiro analisar a imagem da esquerda. Na imagem da esquerda, o que mostra? Mostra que existe a chamada crosta oceânica e também existe a chamada crosta continental. Essa aula eu sempre escutava falar sobre a crosta terrestre. Então, essa crosta terrestre ela é dividida em continental e oceânica? Exatamente. Estão percebendo o quanto é importante ter um detalhamento um pouco maior? Que é justamente isso que a gente visualiza no ensino médio. Na realidade, isso é gradativo, pessoal. Você está no ensino fundamental 1, você tem um conhecimento, ensino fundamental 2 outro, ensino médio outro, graduação outro, mestrado outro, doutorado outro, pós-doutorado é outro. Então, é o quê? Algo escalonado. Bem, então, considerando esse fato de fazer com que nós pensamos nessa primeira camada nossa do planeta, conhecida como crosta terrestre, a gente faz essa divisão. Então, a crosta é dividida no quê? Na parte oceânica e na parte continental. Saulo, então se eu for analisar, a maioria é crosta oceânica, uma vez que existe muito mais água do que terra no nosso planeta? Exatamente. Olha só. Então, visualizamos aí o que? A espessura de cada uma dessas camadas. Quando falamos da oceânica, vai de 8 a 12 quilômetros, e quando nós falamos da continental, vai de 25 a 70 quilômetros, e isso é bastante variado de local para local. Depois, quando a gente vai para baixo, lembrando que estou começando onde nós estamos e vou até o quê? O interior do nosso planeta, até chegar no núcleo. Então, vamos começar de cima para baixo, vamos falar dessa forma. Pensando, então, nessa primeira camada, chamada de o quê? De crosta terrestre. Um outro nome também, pessoal, que a gente consegue analisar aí na imagem da esquerda. Outro nome, Saulo, exatamente. Esse outro nome, ele serve o nome de litosfera. Saulo? Opa! Tanto é que lito vem da ideia do quê? De rocha. Então, estou falando da camada rochosa? Exatamente. Que é a camada que nós estamos. Saulo, mas eu estou em cima de solo. Na verdade, o solo, ele sofreu intemperismo, a rocha sofreu intemperismo e acabou sendo transformado em solo. Independente disso. Então, essa chamada crosta terrestre, também chamada de litosfera, são o que, pessoal? São sinônimos. Quer dizer, então, Saulo, que se eu visualizar um, visualizar o outro, está falando da mesma coisa? Está falando da mesma coisa. Depois, olha só. Logo abaixo da litosfera, ou crosta terrestre, como queiram, nós temos o quê? Nós temos uma camada, é uma camada considerada de transição. E essa camada de transição, ela é chamada de astenosfera. Nossa, Saulo, essa daí eu nunca ouvi falar. Exato, então vamos lá. Como eu disse, ensino médio, detalhar um pouco mais. O que é essa astenosfera? Comentei agora há pouco com vocês. Litosfera é o significado do quê? Algo rochoso. Se é rochoso é o quê? É sólido. A camada que está logo abaixo dessa litosfera, ela não vai ter um comportamento tão sólido assim. Vai ter um comportamento mais plástico, mais pastoso, se a gente for parar para analisar. Seria o meio termo entre sólido e líquido. É esse comportamento que nós temos na astenosfera. E é justamente nessa astenosfera que está sobre ela o quê? As placas tectônicas que sofrem os deslocamentos. Porque elas se juntam, porque elas se separam, porque sobe, porque desce. A gente vai ver isso com detalhe. Então, pensando na dinâmica das camadas do nosso planeta, nós temos, então, primeiro a litosfera e logo abaixo dela nós temos a chamada, o quê? Astenosfera, que tem esse comportamento plástico que eu comentei com vocês. Olha só, além disso, quando a gente visualiza
Entre a astenosfera e a litosfera, existe a chamada descontinuidade de Morovsky. Nossa, Saulo, essa aí muito menos, parece uma palavra russa ou algo parecido lá do leste europeu. É verdade, termina com a letra C, já vem o leste europeu na cabeça, ou a letra V e assim por diante. Enfim, então, nessa descontinuidade, assim chamada, também é uma área do quê? É uma área de transição. Então, nós temos, pensando nessa litosfera, nós temos essa descontinuidade de Morovsky e logo abaixo dela nós temos o que? A astenosfera. Então, na verdade, essa chamada descontinuidade de Morovsky, ela faz a ponte entre a litosfera e o que? A astenosfera. Depois que nós temos a astenosfera, aí sim a gente chega na camada que possui a maior quantidade no nosso planeta, que é o que? O manto. Olha só. E é importante ressaltar que o manto, ele possui o quê? Ele possui uma subdivisão. É chamado de manto superior e também chamado de manto inferior. Ah, é, Saulo? Então, aí vai depender de uma condição de temperatura. Se for o manto inferior, ele vai ser mais quente porque está mais perto possível do núcleo. Exatamente. Esse raciocínio que deve ter. Então, se antes falava-se apenas manto para você, quando você estava no ensino fundamental 1, talvez até no ensino fundamental 2, então agora, pensando em ensino médio, a gente já tem um detalhe um pouco maior. Sabe-se que o manto, ele possui essa divisão também. Então, é chamado do quê? Do manto superior, depois nós temos o quê? O manto inferior. Mas aí, Saulo, você comentou sobre essa descontinuidade de Morovsky. Será que ela tem também nas outras camadas, nas camadas mais profundas? Também, olha só. Depois, quando a gente começa a analisar o que? A transição que existe entre o manto e chegar ao núcleo, nós temos uma outra descontinuidade. Wiechater-Gutenberg, ou apenas descontinuidade de Gutenberg, que acabou ficando o nome o quê? Mais famoso. Também, olha só para a imagem da direita, a gente visualiza que o manto ele acaba tendo o quê? Uma outra nomenclatura. É chamado de mesosfera. Ah, Saulo, falar em meso, eu vou pensar em meio, até no meio, até porque eu faço uma analogia com as camadas da atmosfera, que tem a mesosfera, pensando no meio. Exato, a ideia é a mesma. Depois, pensando nessa condição de manto, fazendo a transição entre o manto e o núcleo, nós temos o quê? Essa descontinuidade de Gutenberg, conforme eu havia comentado com vocês. E logo abaixo nós chegamos aonde? Nós chegamos no núcleo. Conforme vocês estão vendo, o núcleo, pessoal, ele é dividido. Ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. É importante ressaltar também, pessoal, que essas condições que eu estou colocando para vocês, elas são o quê? Elas são teóricas. Apesar de ser teóricas, ela é bastante aceita pela comunidade científica. Pensando em relação à chamada geofísica. A geofísica, que é a ciência responsável por estudar o interior do nosso planeta. Eu estou dizendo isso que não é algo empírico, ou seja, eles não foram até lá para poder constatar isso, uma vez que o homem não consegue chegar a tal profundidade. Talvez, né, pensando aí num futuro, aumento da tecnologia consiga, mas por enquanto não chega nem perto disso, o homem fica muito limitado. Até porque, pensando nessa profundidade, o que começa a acontecer? Aumentar a temperatura, aumentar a pressão, ou seja, condições que ficam muito difíceis a sobrevivência. Então, quando a gente começa a pensar em relação ao núcleo, tem esse detalhe um pouco maior que eu estou comentando com vocês. Então, ele é dividido no núcleo externo e o núcleo que? Interno. É importante lembrar também que esse núcleo interno, novamente, teoricamente, ele é considerado o quê? Ele é considerado sólido. Ele é considerado sólido e ele também é composto por níquel e ferro. Esses dois elementos químicos que eles acabam sendo um dos responsáveis quando a gente começa a pensar numa bússola, por exemplo. Ah, Saulo, você falou na sua aula 00, pensando no norte verdadeiro, no norte magnético, verdadeiro ou geográfico, tanto faz. Ou ainda quando a gente começa a pensar no efeito que dá quando ocorrem as auroras polares, seja ela boreal, seja ela austral, então acaba tendo essa relação com o núcleo. É por isso que a comunidade científica acaba tratando ele como uma forma o quê? Como uma forma sólida composta por níquel e ferro. Depois, e entre os núcleos nós também temos o que? Uma descontinuidade, que seria o que? Uma transição entre elas. É a chamada de descontinuidade de Lehmann, conforme a gente está visualizando. Bem, esse esquema que eu estou colocando para vocês, ele detalha também o que? A diferença de profundidade.
Então, vai aí desde a superfície que nós estamos até chegar o meio do núcleo, vamos falar dessa forma, seriam 6.378 quilômetros de profundidade. Nossa, Saulo, essa quantidade é muito grande. Nossa, nem fale, pessoal, uma quantidade gigantesca. Seria o equivalente ao quê? Estar na capital paulista, chegar até a capital cearense e voltar, isso daria mais ou menos essa distância, até um pouco mais na realidade. Então, novamente, quando a gente começa a fazer esse detalhamento da camada da atmosfera, é algo que é teórico e que a comunidade científica acaba aceitando essa teoria, eles acabam visualizando que é isso mesmo que acontece no interior do nosso planeta. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da aula que eu comentei com vocês, para vocês poderem ter uma ideia sobre o que, a partir desse conhecimento do que detalhado da crosta terrestre, do manto, assim como do núcleo, ter esse entendimento para fazer com que facilite o entendimento na hora que eu for falar sobre a dinâmica das placas tectônicas. Então, a gente encerra aqui a nossa primeira parte. Vamos continuar.